eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar, em louvor te adorar. Meu coração eu quero entregar diante do teu altar. Aleluia! Boa noite, povo de Deus. Ô, glória, que Deus abençoe. Para você que está vindo do trabalho, você que já está aí na sua casa, já chegou, tá com a sua família, já se preparando para jantar, né? Amanhã é sábado, né? Muitos não trabalham, né? Outros trabalham também. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, né? Glória a Deus, né? Essa noite maravilhosa. Já vamos agradecendo a Deus pelo dia, né? Como Deus é bom, nos sustentou e beneze, né? Nos ajudando, fortalecendo nós, direcionando essa força do dia, né? E com Deus somos mais que vencedores, mas venceu mais um dia, graças ao Senhor, né? Vamos dar graças ao Senhor, todo o tempo da graça. Deus é bom e eterno é a vossa misericórdia. Que seja conhecida a bondade do Senhor em toda a face da terra. Aleluia, glória a Deus. Que Deus abençoe a sua noite, abençoe o seu fim de semana e agradeça a Deus por essa semana abençoada que Deus concedeu para cada um, né? Cada um com certeza venceu um obstáculo, uma situação, né? E conseguiu vencer e está aqui graças ao Senhor. Nós temos que agradecer a Deus todos os dias dessa vida com alegria no nosso coração, que Deus deu mais um dia de vida, deu mais uma semana para nós, né? E deu tudo certo, está aí na sua casa, com a sua família, conseguiu a situação do trabalho resolver, deu tudo certo. Também se não deu, também agradeça a Deus, né? Deus tem que estar agradecido. Deus, se deu certo, agradece. Não deu, você também agradece. É importante que você foi trabalhar e você está aí graças ao Senhor, né? Amém? Isso que é importante, agradecer a Deus, reconhecer que tudo que Deus faz é bom. E não importa o dia ruim ou o dia bom, Deus vai estar conosco o tempo todo, né? Se nós queremos confiar na palavra do Senhor. Ele diz isso, amém? Que Deus abençoe, né? Aqui vão chegar depois, né? Uma boa noite. Para quem vai ver amanhã, bom dia. E depois, boa tarde, né? Que Deus abençoe onde essa live chegar. Sinta protegido, guardado e fortalecido a sua fé no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força, aleluia. Alegrai-vos no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Louvado seja o nome do Senhor, glória e honra, amém? Vou tentar compartilhar aqui quando o pessoal não chegou ainda. Já desejando um fim de semana abençoado, né? Com certeza vai ser. Que se nós colocar o nosso fim de semana já nas mãos do Senhor, com certeza já vai ser um fim de semana abençoado pelo Senhor, amém? Porque Deus, né? Ele quer que nós descanse também, né? Tem um dia para descansar, né? Na sua casa, ou passear também. Às vezes vai passear com a família, vai almoçar fora. Alguns tem que trabalhar também, mas também agradece, né? Pelo menos tem trabalho, né? Como se não tem trabalho, né? Então agradece a Deus o tempo todo, né? Porque Deus é maravilhoso, né? A gente tem que agradecer o tempo todo Deus, né? Todo o tempo, né? Porque Deus tudo que Deus faz para nós é bom, né? Ele é maravilhoso, nós só temos que agradecer a Ele, né? Todos os dias da nossa vida, né? Ele vem sustentando a nossa vida, vai nos livrando dos ataques, das situações diversas que nós, todo dia, nós corremos risco, né? A Bíblia fala que nós todo dia somos levados por um matadouro, né? Todo dia nós podemos ter um ataque, podemos ter um levante, né? Uma situação difícil, ou você vai encarar uma notícia ruim, alguma coisa assim. Então nós temos que confiar na palavra de Deus, né? Sempre estar buscando a Deus, porque ninguém sabe, né? Quando a gente sai da nossa casa para trabalhar, nós não sabemos se nós vamos voltar depois, né? Então, sem agradecer a Deus, pedir para o Senhor, vai comigo, que nem Moisés falou, se a presença do Senhor não fosse com ele não iria, né? Então, sem que pedir, Senhor, eu vou trabalhar agora, o Senhor me proteja, me guarda também a minha casa, meu filho que eu vou levar para a escola. Tem que estar orando, né? Porque nós temos que estar em oração o tempo todo, porque não sabemos, né? Da onde vem, né? Uma situação difícil, uma prova, então você confiar na palavra do Senhor, amém? Sempre tá buscando o Senhor no nosso coração, isso que Deus fala, né? Então nunca deixar de contar com Deus, conte com Deus o tempo todo, que Ele está conosco, que está aqui para nos ajudar, né?
O Senhor está aqui para nos ajudar a todo tempo, né? Então, assim, confiar na palavra do Senhor, está sempre buscando a Deus, amém? Então, Ele vai nos ajudando, vai nos fortalecendo todo dia, né? Vai nos auxiliando também, né? Dando direcionamento através da palavra dele, situações que nós podemos enfrentar no dia a dia diversas, né? Porque todo mundo tem uma situação difícil, né? Cada um passa uma situação difícil, tem um problema na família, ou um problema com o relacionamento. Então o Senhor nos ensina através da palavra dele, amém? Então assim, confiar na palavra do Senhor sempre, todos os dias da sua vida, né? Tá buscando a Deus, por mais que difícil seja a situação, mas sabemos que nós podemos contar com Deus, aleluia, glória a Deus, porque Deus está ali, né? Ele está o tempo todo conosco, mas temos que crer e confiar na palavra do Senhor, amém? Que Deus abençoe, amém? Bom, aqueles que vão chegar depois, né? Se você quiser compartilhar também, aonde essa live chegar, compartilha, tá? E aqueles também que vão chegar compartilhar também, quiserem compartilhar para os amigos, para o parente, compartilha, tá? Mas eu vou orar, porque como eu falei para você, eu tô, ó, na bombinha, nariz tá entupido, minha garganta tá ruim ainda, essa aqui me pegou legal, né? A Carmen tá tendo assim dificuldade pra respirar com o nariz. Quando ele está de dia ele escorre, de noite ele entope. Tô falando, você tá vendo que eu tô falando, tá meio fanhoso, né? Por causa que o nariz está entupido, essa minha rinite me pegou legal. Essa mudança de tempo, pra quem tem rinite, sinusite, isso dá falta de ar, dá entope o nariz, né? É horrível pra dormir. Não é brincadeira não. Fica desse jeito, né? E vai vir, que vai não sei o que, mas não adianta. Isso aí é complicado. Esse negócio de alergia, de rinite, quando dá crise assim, é pesado, né? O tempo, essa mudança de tempo também, né? De dia, por exemplo, ele fica, até escorre. De noite ele já entope. Pra dormir demora um pouco para desentupir. Aí demora, né? É um processo, né? Na vida tudo tem um processo também, amém? Então, eu vou orar, tá? Para aqueles que vão chegando de agora, daqui a pouco, vão entrando, né? Então, uma boa noite para todos, amém? Então, eu vou orar. Pai, eu estou nessa sexta-feira te agradecendo por essa semana, mais uma semana que o Senhor nos concedeu. Te damos graça. Obrigado por tudo, Senhor. Louvado seja o seu nome, Pai. Eu peço também que, assim como essa noite, já aqui estamos aqui te agradecendo por essa oportunidade de falar da sua palavra, né? Que é um privilégio falar a tua palavra é vida, esperança para nós, né? Sabendo que cada um passou uma semana, cada um com uma luta, uma situação, né? Mas o Senhor nos fortaleceu, nos ajudou, beneze, né? Estamos agradecer a Deus pela semana que nós vencemos, graças ao Senhor, Pai, querido, amado, Pai. É assim como eu agradeço por essa semana, já agradeço pelo fim de semana, Pai. Esteja conosco esse fim de semana, abençoa nossas casas, família, guardando cada um de nós, Senhor. Protegendo, nos iluminando nossas casas, Senhor. Que haja paz, amor em nossas casas, Senhor. E que nós podemos confiar todo dia no Senhor. O Senhor está sempre conosco, ajudando através da sua palavra, nos orientando, Senhor. Te agradecemos, Pai querido, louvado seja o seu nome, Senhor. Espírito Santo de Deus, nos fortalece cada um de nós, Senhor. Dai coragem, nos ajuda, Espírito Santo, né, a manter fiel a palavra do Senhor, a obedecendo a palavra do Senhor. Espírito Santo também nos renova, Espírito Santo transforma nosso coração, né? Nos convence também dos nossos erros, do nosso pecado, e nos ajuda a cada dia a caminhar na fé, debaixo da palavra do Senhor, né? Que traga alegria mais no nosso coração a cada dia mais, Espírito Santo. Encha nós, Espírito Santo, com a alegria do Senhor no nosso coração, que nós podemos transbordar essa alegria para muitos que estão tristes, abatidos, diante de uma situação difícil, né? Que essa alegria contagie todos que estão à nossa volta, né? Para que eles possam crer que Deus está conosco, né? E como quem tem Deus, tem tudo. E a alegria do Senhor é a nossa força. E independente da situação que cada um esteja enfrentando, Deus sempre vai ser a nossa alegria. A nossa alegria não está nas coisas, sim no Senhor. E que nós podemos envolver essas pessoas, né? Que elas possam ver em nós, diante da situação difícil que cada um estejamos enfrentando, que a alegria do Senhor é a nossa força. É o Senhor que nos está nos ajudando, Espírito Santo. Coloca mais amor no nosso coração, né? Que a gente se desprenda muito das coisas materiais e começa a ver o lado espiritual, né? Que tudo que é de Deus é bom, traz paz, né? Traz tranquilidade. Nós podemos descansar no Senhor. Aleluia. Assim que eu peço para mim e todos aqueles que vão receber a palavra do Senhor, que a alegria contagie sua casa, a sua noite desse fim de semana, né? E Deus abençoe cada um onde essa palavra chegar, que traga paz, esperança e muita alegria no coração de cada um, e sabendo que nós podemos confiar
contar com Deus, que Deus é fiel a nós, né? O Senhor falou que aqueles que confiam no Senhor não serão como os montes, não se abalarão diante de uma situação, porque Deus virá ao nosso socorro. Aleluia, Ele vem nos encontrar, Ele vem nos ajudar, Ele está nos sustentando, nos levantando, nos fortalecendo todo dia, glória a Deus, aleluia. Então eu clamo nesse momento, assim para mim, como todos aqueles vão receber a palavra, que o Senhor seja a força de cada um que vão receber essa palavra do Senhor, seja luz e paz nas suas casas, sua residência, e saber que nós podemos sempre confiar no Senhor, aleluia. Glória a Deus, louvado seja o seu nome, Senhor Jesus, santo é o Senhor. Toda glória, toda honra para ti, Senhor, te damos graça, o Senhor é bom, maravilhoso, é santo, é poderoso. E obrigado, Deus, louvado seja o seu nome. E eu agradeço já por essa oportunidade de estarmos aqui falando do teu amor para as pessoas, Pai. Obrigado, Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para sempre seja louvado. Glórias ao Senhor. Aleluias. Amém. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Louvado seja. Ô glória. Santo é o Senhor. Toda glória e toda honra. Então, hoje foi o Senhor, de manhã, o Senhor tinha tirado a palavrinha na caixinha de promessa. O Senhor falou em Deuterônimo, olha só, antes de eu entrar na palavra que Deus falou para mim agora, né? Deuterônimo, o Senhor fala, Deuterônimo 7, capítulo 7, boa noite, Jordana Paz, no capítulo 7, no versículo 9. O Senhor fala, sabei, pois, que o Senhor, o teu Deus, né, é Deus. E Ele é o Deus fiel que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos. Então Deus está falando para nós, né, que se a gente obedecer Ele, né, e reconhecer que Ele é o nosso Deus, né, que Ele pode todas as coisas, Deus está falando, se não ser fiel a Ele, né, Ele está falando, Ele vai fazer o quê? Peraí, deixa eu abaixar aqui um pouquinho só, não sei muito. Então, Ele vai fazer o que, o Senhor? Ele vai abençoar nós, né? Ele vai usar da sua bondade e misericórdia conosco. Ele falou que até por 1000 gerações, Ele vai continuar abençoando nossas gerações, né? Daqueles que amam e obedecem a palavra dele, os seus mandamentos. Então, Deus, você que ouve a palavra, que guarda a palavra do Senhor e obedecem. Então, Ele vai abençoar até 1000 gerações. Então, olha aqui a promessa de Deus sobre nossas vidas. Olha aqui como é importante ser fiel a Deus, né? Aleluia, viu o que Ele faz? Ele abençoa a nossa vida e ainda abençoa nossas gerações. Olha aqui o que é importante, a obediência a Deus, né? Quem ama Ele, ama a palavra dele. Olha só. A promessa que Ele está falando para nós, que Ele vai abençoar toda a nossa geração. Então é importante essa palavra de entrada, porque na verdade foi a palavra que eu tirei de meia-noite, que o Senhor foi postado no vídeo, que é o vídeo mais antigo, né? Que eu já postei acho que mais de um ano aquele vídeo. Então, e mais assim, foi a palavra que o Senhor falou ontem à noite, por volta da meia-noite, porque eu tirei a palavra. Então, essa palavra falou para mim. Então, eu disse assim, ó: sabei, pois, que o Senhor teu Deus é Deus. Olha, Ele é Deus. Ele tá falando, eu sou Deus. Olha só o que ele tá falando. Tá falando, eu sou Deus. E pode tudo isso que falando para você, para mim. Ele é Deus fiel. Ele é fiel àqueles que amam e guardam o mandamento dele. Aleluia. Ele tá falando, eu sou fiel. Meu filho, eu sou fiel. Eu cumpro aquilo que falo. Ele fala isso, é o que Deus falou. Que mantém a aliança e a bondade até 1000 gerações. Então, Ele mantém a aliança para aqueles que obedecem a palavra dele e a bondade até 1000 gerações. Olha só o que Deus está falando, a promessa é grande, né? E daqueles que o amam de verdade, né? Que querem dar o melhor sobre Deus, que adoram o Espírito em verdade e obedece os seus mandamentos, obedece a Deus, a palavra do Senhor. Olha só, essa é a promessa, como Deus é bom, é fiel, a sua misericórdia conosco, aleluia. Ele vem nos ajudar, olha só. Então, essa foi a palavra que o Senhor nos falou hoje de manhã, glória a Deus, amém? Então, o Salmo... Então hoje foi assim que eu estava dormindo, eu tive um sono e eu tenho uma mania de colocar pregação, quando para mim dormir ali um pouco, eu ouvi uma pregação. E aí eu tava dormindo, um vídeo passou pro outro vídeo e eu dormi nesse vídeo. Aí quando eu acordei, eu só ouvi o pastor falar assim, ó: aquietai-vos, saber que eu sou Deus. Tudo a ver com a palavra que Deus falou de manhã, Deuterônimo, né? Deus está falando que eu sou... Ele falou assim, ó... O Senhor falou assim, ó: sabei que, pois, que o Senhor é teu Deus e é Deus. Então ele falou, aquietai, saber que eu sou Deus. Aleluia, o Senhor falou aqui, ó:
saber que eu sou Deus, eu sou exaltado entre as nações e eu sou exaltado na terra. Olha só o que Deus está nos falando, glória a Deus. Essa foi a palavra que eu escutei dormindo, que o Senhor veio no meu ouvido falar para mim, glória a Deus. E tem tudo a ver com o Deuteronômio também, né? Ele tá falando que ele é Deus, aleluia. Então eu vou ler o Salmo 46, que é o Salmo, na hora foi o Salmo 46 que o pastor falou. Aí, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, é o Salmo 46, gente, 46, perdão. Deus fala assim no Salmo 46, no versículo 1, tá? Vou até falar o versículo para você pesquisar aí na sua Bíblia. Leia, é importante acompanhar. Se quiser pegar a Bíblia para acompanhar, acompanha. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação. Glória a Deus. Ele está nos falando através do Salmo, olha só o que Deus está falando, que Ele é o nosso socorro bem presente na hora da tribulação. Irmãos, qual é a hora da tribulação, hein? É a hora que a situação que você está passando, que eu estou passando. É uma tribulação? É uma tribulação. É uma tribulação que você está passando, enfrentando uma situação difícil. Deus está falando que Ele vem nos socorrer nessa hora difícil. Que nós podemos contar com Ele. Nesse momento, alguém, tem muitas pessoas que estão passando por problema de saúde, né? Uma pessoa doente, né? E às vezes não sabe o que fazer. Tá com uma pessoa que está desempregada. Tá com... várias situações, cada um tem uma situação difícil, cada um passa uma situação difícil. Mas o Senhor está nos falando que Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso refúgio. É o refúgio o quê? Você tem que se refugiar numa de uma situação, saber que você pode contar com Deus. Se refugiar e buscar Deus, a presença de Deus, saber que você pode contar com Ele, é a sua fortaleza, Ele te fortalece, Ele te guarda naquele momento difícil, porque tem momentos de muita dor, muita tribulação, às vezes nós não, é como se nós não aguentasse tanto sofrimento, tanta dor. Então Ele é uma fortaleza, nós se escondemos, fortaleza é uma coisa de proteção, que se sustenta você, né? É uma que te segura naquele momento difícil, porque senão se você cai, é tanta dor, é tanta situação, senão se Deus não fortalecer nós, nós não aguentamos a dor, a situação, às vezes ela quer nos... O inimigo também levanta com nós não vamos aguentar se Deus não estiver conosco, aleluia. Então ele fala que eu socorro bem na tribulação, então naquele momento difícil, que você sabe que você não tem ninguém ali, que não, a situação não vai poder resolver uma pessoa. É só Deus que pode resolver essa situação que nós estamos passando. Às vezes tem uma pessoa que está passando uma situação difícil, de sofrimento, de muita dor, de um diagnóstico, e ela não sabe o que fazer, nem a família, mas o Senhor fala que não. Pode contar comigo, eu sou o seu refúgio. Você vem aqui, ó, pra mim, esconde em mim aqui, eu vou te abrigar, eu vou te fortalecer, né? Eu sou seu socorro, socorro na tribulação. Tô aí com você para te ajudar. Deus quer que você conte comigo, minha filha, conte comigo, meu filho. Deus está falando, conte comigo. Eu sou seu socorro, eu vim te socorrer naquele momento difícil, que ninguém pode, é para você contar comigo mesmo, é para você não ficar querendo lutar com as suas forças, porque tem momentos que nós achamos que Deus não quer que nós fiquemos lutando com a nossa força, no nosso braço, tentando resolver a situação, é para entregar para Ele, porque Ele vai resolver o problema, Ele que vai entrar e vai agir. É isso que Deus está falando. Muitas vezes a gente quer lutar demais. Tem momentos que nós temos que entregar, porque nós não somos fortes. Forte é Deus, aleluia, glória a Deus. Aí no versículo 2, portanto não temeremos ainda que a terra se transtorne, né? Os montes se abalem no seio do mar. Então ele está falando aqui também, no versículo 2, pode a terra tremer, né? Pode a terra se transformar, se abalar, os montes, né? Se jogar no mar, a terra pode ter um problema na natureza, pode estar acontecendo, mesmo assim o Senhor está nos sustentando, então, portanto, não temeremos ainda. Ele falou, não temam ainda assim, mesmo que você vê as coisas acontecendo, que pode estar acontecendo aí no mundo afora, mesmo assim é para você não temer. Ele está falando, não tema, confia em mim, o Senhor está falando, olha só, ainda que as águas tumultuem, espumuje a sua fúria, os montes tremem, ainda que as águas, vamos ver a enchente aí, né? Pode acontecer pessoas perder catástrofe. Não, mesmo assim, continue confiando no Senhor. Ele está falando, continua. Não perca a fé em Deus, porque vai acontecer muito. Ele já está falando que ele é o socorro na hora da tribulação. Vai acontecer, mas mesmo assim não perca a fé, não desista, não desanima não, porque Deus é a nossa esperança, aleluia, glória a Deus. Aí ele fala no versículo, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Então esse rio que sai de lá,
É o rio que sai do santuário de Deus, né? Então são as águas de Deus é vida e abundância para nós, né? A água representa a vida, é vida em abundância. Nós estamos na presença de Deus, nós colocamos Deus como nosso refúgio. As águas que ele está falando, a nossa vida está na mão de Deus, vamos ter vida abundantemente. Não, não vai morrer não no problema, não vai te derrotar o que está passando. Você confiou no Senhor, né? Então nós colocamos a nossa vida, então nós estamos namorados do Altíssimo, né? Então nós estamos fortalecidos no Senhor. Deus está nos fortalecendo. Nós estamos é como se nós estivéssemos namorados no Altíssimo, né? Nós estamos vivendo debaixo da presença de Deus, né? Ele está nos abrigando debaixo das asas dele, né? Então nós estamos namorada de Deus, nossa vida está dentro na namorada do Senhor, né? Nós residimos no Senhor, porque nós confiamos em Deus, então nós estamos residindo, né? O Senhor está nos guardando, né? Então Jesus não fala que se nós cremos em Deus, se nós obedecer a palavra do Senhor, acho que uma coisa assim, Jesus e Deus vêm fazer morada em nós, então nós estamos guardados pelo Senhor. Namorado do Senhor, né? Estão guardados, e o Senhor vai guardar, né? Porque ele fala que nós estaremos guardados nele, né? Então nós não podemos se abalar. Né? Há um rio cujas coisas alegram, alegram porque se nós sabemos que o Senhor está conosco, né? Fazer a morada no Altíssimo, no santuário da morada do Altíssimo, então alegram a cidade de Deus, porque a alegria do Senhor, ele fala que é a nossa força já, então tá falando de alegria, né? Então alegra a cidade de Deus, né? Nós residimos na cidade de Deus, residimos na presença daquele que tudo pode, que nós confiamos naquele que tudo manda, então nós sabemos que ele vai nos sustentar. Né? Então nós reconhecemos que nós colocamos, que nós sabemos que a morada do Altíssimo nós reconhecemos o poder e o domínio, a soberania de Deus sobre a nossa vida, que Ele vai resolver a nossa situação. Ele é Deus, Ele pode todas as coisas. Então nós descansamos no Senhor, porque sabe que o domínio sobre todas as coisas, quem tem poder para mudar a situação, só Ele que pode fazer, né? Ele é o dono das nações, Ele é o dono das nossas vidas, então Ele vai fazer o impossível com a nossa vida. Aleluia. Você tem que crer na palavra do Senhor, louvado seja, glória a Deus. Aí no versículo, Deus está no meio dela, ele falou, jamais será abalada e Deus ajudará desde até amanhã. Gente, se você colocou a sua confiança em Deus, né? Deus está conosco, né? Então, vai alguma coisa abalar nós? O que temeremos? O que nós temeremos se Deus está conosco? Aleluia! Né? Deus está conosco, ele está falando, né? Ele nos ajudará. Então o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então nós não podemos se preocupar muito com as coisas. O Senhor é a nossa esperança, né? Ele é a nossa alegria, Ele é a estrela da manhã, Ele é a luz das nossas vidas, né? Jesus é o caminho, a luz, Jesus é o caminho, a verdade, é a luz do mundo, então nós temos que se desesperar, por mais que difícil seja a situação, por mais difícil que seja o que cada um de nós estejamos enfrentando, a nossa esperança está em Deus. É isso que Deus está falando, não se preocupe, não se apavore, não, descansa o teu coração, é isso que Deus falou, descansa. A nossa vida, tudo acontece segundo a vontade de Deus, mas tudo está na mão de Deus. Ele não perdeu o controle da minha vida, nem da tua vida. Você tem que descansar no Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aí o Senhor fala, bramam as nações, reinos se abalam. E Ele faz ouvir a voz e a terra se dissolve. Olha, pode até as nações do reino se abalarem, né? Ele faz ouvir a voz da terra se dissolve. Pode o reino não ter guerra um com o outro, pode se abalar os reinos e sim, nações com nações, né? Mas só que quando Deus faz ouvir a sua voz, quando o povo ouve a voz de Deus, a palavra de Deus, ele coloca tudo no lugar, porque a palavra de Deus, ela traz ordem ao mundo, ela é viva e eficaz, ela traz ordem. Então tudo aquilo que está bagunçado, aquilo que está tirando nossa aflição, Deus tranquiliza a nossa alma, que ele está fazendo agora, através da palavra dele. A palavra dele domina tudo, por mais que a gente pense que não está no controle de Deus. As pessoas falam assim, nossa, mas o mundo está numa situação, Deus não perdeu o controle, não, viu? Ele continua com controle de tudo, né? A palavra dele é vida. Ele falou que a palavra dele, até o nome dele, os montes se abalam. Oh, glória a Deus. Às vezes a gente olha assim, o nome de Jesus tem poder, né? O Senhor Jesus tem poder, o nome de Jesus tem poder, né? Se o nome tem poder, Jesus tem poder sim, que se você falar com fé, porque ele fala que o nome dele, a terra se abala, os montes se abalam. Glória a Deus, né? O nome de Jesus é poderoso, louvado seja. Deus colocou Jesus assim, o nome dele, todo nome, glória a Deus, aleluia. O nome que tem poder sobre tudo, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus.
Deus. Então pode as nações se abalarem, os reinos, pode, mas só que quando Deus fala, a voz de Deus, ele manda, né? Tem que obedecer a palavra do Senhor. Então nada não vai se prostrar. Tudo vai, porque Deus, a palavra dele, ela rege o universo, ela muda, transforma a terra. Então o domínio, o poder, por mais que o homem possa pensar que está dominando, não está não. Quem domina tudo é Deus. É ele que permite, porque ele tem um propósito. Mas quando ele ordenar e falar, o homem vai obedecer. Ai, se o homem não obedecer, glória a Deus, aleluia. Então não se preocupe não. Você pode ver cair as coisas na sua volta, pode nação tá matando o outro lá, pode acontecer catástrofe na natureza. Se continue com a sua fé abalada, quer dizer, firme no Senhor, né? O Senhor falar aqueles que confiam no Senhor como os montes, não se abalam. Não pode se abalar não, é confiar. Glória a Deus. Aí o Senhor fala assim, o Senhor dos exércitos está conosco, ele está afirmando. O Senhor dos exércitos está conosco, glória a Deus. O Deus de Jacó é o nosso, o mesmo Deus de Jacó. Quando foi que Deus não abandonou Jacó? Jacó, vou falar a verdade, ele precisou tudo na bola, né? Mas Deus de Jacó, ele é o mesmo Deus, ele foi o Deus de Jacó, ele é o mesmo Deus, continua sendo o mesmo Deus. Então se ele abençoou Jacó, ele perdoou, ele ajudou Jacó naquela situação difícil que Jacó passou, abençoou grandemente Jacó. Ele vai fazer a mesma coisa e vai tirar a situação difícil que nós estejamos enfrentando. Deus vai tirar, vem nos ajudar. Ele ajudou Jacó. Jacó foi ameaçado de morte, pra você ter ideia. Mas Deus deu livramento para Jacó. Aleluia. Esse é o nosso Deus que tudo pode. Louvado seja o nome do Senhor, toda glória. Aí o Senhor fala no versículo: vinde, venham, confia, contemplai as obras do Senhor, né? Que as solações efetuam na terra. Contemprai as obras do Senhor. Gente, olha na Bíblia o que Deus já fez e o que Deus continua fazendo sobre toda a face da terra. Nós temos que... eu gosto muito de... Quando eu estudei Êxodo... Boa noite, Ângela, paz, irmã. Então, quando eu estudei Êxodo... Gênesis... Tudo que Deus vem... A paz. Tudo que Deus vem fazendo, né? Aquela passagem da... Primeiro foi a arca, né? Nossa, gente, meu Deus, fala a verdade. Olha o que Deus fez sobre a face da terra. As obras do Senhor. Depois, quando chegou lá no Mar Vermelho, gente, Deus abriu o mar, né? Deus, ele sustentou o povo no deserto. A gente tem que contemplar o que Deus fez. O poder de Deus, a soberania dele. Há alguma coisa impossível para Deus que Deus não possa fazer na minha vida, na sua vida? Você está passando uma situação difícil? Parece que está difícil. Nós estamos chegando que nem Pi-Hairod, né? O Mar Vermelho ali, quando ficou o exército faraó atrás, né? É o Êxodo 14, né? O exército faraó atrás, dos dois lados, não podia o povo ir também, né? Estavam assim, montanhas, e aquela montanha e o Mar Vermelho. É o que Moisés falou, até eu coloquei aqui, ó. Moisés ia diante do Mar Vermelho, o Senhor falou assim, Moisés falou, o Senhor pelejará por vós. Vós que vos calareis, porque o Senhor fala para nós aquietar, né? Aqui nós vamos ver o versículo agora, para nós calar diante de uma situação, é descansar, confiar no Senhor. Então o Senhor está falando, né? Vinde, contemplai as obras do Senhor, contemplai as minhas obras. Algum dia eu abandonei um filho, Deus está falando. Você viu o que eu fiz? Eu libertei o povo de Israel lá, né? Eu alimentei o povo no deserto. Aliás, o Senhor, quantas maravilhas Deus fez sobre a face da terra, né? Jesus fez, né? Quantas maravilhas Jesus fez também. O nosso Deus é único, né? Então, fez maravilha. Quando foi que Deus abandonou um filho que é fiel a Ele, que obedece, ama a Deus, né? Então, ele está falando de fidelidade, né? Confiança nele. Quando foi que Deus abandonou? Então, não é porque você está passando situação difícil que Deus te abandonou. Pelo contrário, Ele está aí com você. Se Ele não estivesse com você e comigo, nós não aguentaríamos, não estaríamos nem aqui. Ele está conosco, né? Pode contar com Ele, tá bom? Conte comigo. Vinde, conte comigo, eu estou com você aí. Você não está sozinho nessa situação. É isso que Deus está falando. Eu estou contigo. Eu não te abandonei nenhum minuto. E você está sendo fiel a mim, porque mesmo no pouco você está me adorando, mesmo na sua situação difícil, você está agradecendo. E se adorar a Deus, sabe? Mesmo que você está com uma situação difícil, mesmo que você está triste, abatido, está sem esperança, mesmo assim você está agradecendo a Deus, está orando, mesmo sem força. É isso que Deus agrada o coração de Deus, aleluia, glória, isso agrada ao Senhor, louvado seja.
No versículo 9, ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança e queima os carros no fogo. O Senhor faz isso, aleluia. Ele coloca um ponto final naquilo, a guerra se levantou contra a nossa vida. O inimigo se levantou contra nós, Deus coloca um ponto final. Se você confia no Senhor, obedece, ama e é fiel à palavra do Senhor, confia no Senhor, coloca o problema que está passando na mão do Senhor, o Senhor vai lá e coloca um ponto, o inimigo cai por terra pelo poder do nome de Jesus, aleluia. O Senhor coloca o ponto final, o Senhor coloca fim naquela guerra. O Senhor vai falar assim, ó, ele fala assim, ó, eu sou o Senhor dos exércitos, estou convosco. Então Moisés falou assim, ó, Moisés falou bem assim, ó, né, no Êxodo 14, 11, ele falou assim, ó, Moisés disse Moisés diante do mar vermelho, fala, o Senhor pelejará por vós, falou pro povo, e vós calareis. Então o Senhor está falando que ele vai pelejar por nossa causa, por nossa vida. O inimigo está derrotado, porque o Senhor está falando que ele quebra o arco, ele despedaça a lança e queima os carros no fogo. Quem é que vai bater de frente com Deus? Ninguém pode com Deus, só ele que pode todas as coisas, aleluia. Então não tenha medo do que está passando, não. Essa tribulação que a pessoa vê cai por terra, não me porque Deus está com você, então ele vai fazer você vencer, mas você tem que colocar, ó, na mão dele, descansar nele. Não adianta, você não vai com a sua mão, eu com a minha mão não vamos vencer, não. Ele quer que nós se entregue. Você não é forte, não. Ele quer que nós se entregue, para de ter resistência, porque eu não posso mostrar que eu sou fraca. Não. Deus tem que quebrantar o nosso coração, tem que se humilhar perante a Deus, falar, Senhor, nós somos dependentes de você. Eu sou dependente da tua misericórdia, do teu amor. É o Senhor que me mantém de pé. Eu dependo, quem me sustenta. É minha vida, é minha casa, é o Senhor. Parar de achar que é forte. Forte é Deus. É Ele que é forte. Aleluia. Oh, glória. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, louvado seja o santo nome do Senhor. Aí agora no versículo 10 foi essa palavra que o pastor falou de manhã. Eu estava dormindo. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Aquietai-vos. Aquietai-vos, saber que eu sou Deus. Eu sou exaltado, ele falou. Entre as nações eu sou exaltado na terra. Aquietai-vos, você que recebeu um diagnóstico do médico. Uma doença. Eu sou Deus. Aquietai que você perdeu o seu serviço. Eu sou Deus. Aquietai que seu casamento tá com um problema. Saber que eu sou Deus. Aquietai-vos. Aquietai-vos. Descansai, me entregai para mim. Tranquiliza o coração. Confia em mim. Essa guerra não é tua, é minha. Esse problema não é teu, é meu. Descansa em mim. Confia em mim. Aleluia. Coloca o problema na minha mão, não tira. Para de querer brigar por tuas forças. Para de querer achar que você vai conseguir. Não vai conseguir com as tuas forças. Se não colocar na mão de Deus, Ele vai abrir um caminho. Ele vai dar uma solução para o problema, porque Deus resolve. Não adianta querer fazer com as nossas forças. Tentar dar jeitinho, não vai dar certo. Confiar é para entregar. Mas está doendo. Aquietai, saber que... mas eu tô devendo tanta situação, tô devendo... Não, aquietai, saber que eu sou Deus, aleluia. A minha filha tá doente, aquietai, saber que eu sou Deus, aleluia. Não saiu ainda a pensão do INSS lá, aquietai, saber que eu sou Deus, aleluia. Glória a Deus, Deus tá falando para nós. Descansar o nosso coração, confiar, o poder, o domínio é dele, quem manda é ele. Muitas vezes ele está permitindo nós passar por situações difíceis, para saber se você tem fé, se você confia na palavra dele, se você está sendo fiel a ele, porque é fácil servir a Deus quando tudo está bem, quando tudo está dando certo, né? Mas e quando você não está dando certo? E quando está tudo difícil? E cada vez vai ficando mais difícil, porque cada vez que Deus te abençoa a nossa vida, ele vai nos fazendo subir de nível, e aí a aprovação vai subindo mais, as afrontas vai mais, a perseguição vai aumentar mais, mas isso faz parte do processo, né? Aleluia, é sinal que Deus tá te agradando com a gente. Quanto mais Deus nos dá, mais o Senhor vai cobrar também, aleluia. Então isso faz parte também, e se você a vencer uma batalha, vai vir outra, e vai vir outra, e você sabe que podemos contar com Deus, mas sozinho nós não vamos chegar a lugar nenhum.
Nós vamos ser até derrotados se nós não confiar em Deus, né? Então ele está falando para nós descansar nele, aquietar e descansar o seu coração. É saber que nós sozinhos não podemos vencer nada. É ele que faz nós ser vencedores. Sem Deus não somos nada. Gente, nós temos que confiar. Sabe, tantas coisas, já passei tanta situação difícil. Eu vou falar a verdade. Quem me dá força para mim levantar todo dia, eu falo, Deus me dá força. Hoje eu não tenho força. Eu reconheço, eu como criatura, filha de Deus, assim, eu não tenho força, né? Eu tô aqui, mas só que Deus fala assim, vai que eu tô contigo, eu te fortaleço, né? Então temos que crer na palavra de Deus, temos que buscar o Senhor, confiar na palavra de Deus, não existe não. Por isso que ele falou, quietai, fica calma, acalma seu coração. Fica tranquilo. Você viu o que Jesus fez lá quando deu a tempestade no mar? Jesus estava dormindo tranquilamente na polpa do barco, né? Aí viu aquela tempestade. Todos nós passamos por tempestade. De repente vê uma notícia ruim, acontece um problema. De repente pega nós de surpresa. E aí? Quando a notícia vem para nós se abala. Todo mundo sabe que nós somos humanos. Deus sabe disso, né? Então não se abala. Só que aí começaram a ficar desesperados ali, porque eles já estavam acostumados, mas aquela veio diferente, uma tempestade assustadora, deixaram eles em pânico, né? Aí eles começam a falar, mestre, 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 não importa que nós perecemos, isso não importa que nós morremos. Quantas vezes falar para Deus que Deus está em silêncio na hora da aprovação? Nós falamos assim, Deus, por que está acontecendo isso comigo? Meu Deus, passando uma situação difícil, porque nós somos assim, né? E Deus fica quietinho, não fala nada, tá em silêncio, porque a resposta de Deus, o meu silêncio é a resposta de Deus, né? Deus está testando nossa fé. Aí eles começaram a acordar, Jesus ali, mestre, 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 e aí ele falou, não importa que nós morremos, a gente fala, tem momentos que a gente pensa, nossa, Deus me abandonou, né? A gente somos assim, né? A gente começa a ficar assim, meu Deus, eu tô passando, Deus não ouve minha oração, mas Deus ouve sim, ele quer testar a sua fé, a minha fé. Aí Jesus acorda, né? Aí Jesus fala assim pro mar assim, aquieta, cala-te, né? Ele mandou o mar se aquietar, né? Aquietar porque Deus tem autoridade sobre todas as coisas. Então ele aquietou o mar teve que se acalmar, assim como Deus está mandando aquietai, calma, tranquiliza, para de se preocupar. Para de se preocupar. Tira essa ansiedade. Sabe o que mata a gente? É a ansiedade. Deus tem promessa. Deus tem algo que vai se mas ficamos ansiosos, ficamos doentes, ficamos esperando. Nós estamos esperando, claro, todo mundo está esperando algo de Deus e a gente não consegue se controlar. E vem a ansiedade, o inimigo coloca mais ansiedade. Você fica preocupado e você não quer se preocupar. Mas nós somos assim. Nós somos assim. Mas Deus está mandando você aquietar. Confiar no Senhor. Confiar na palavra do Senhor. Está mandando a palavra. Confia no que eu tô com o seu problema tá na minha mão aqui, ó. Já tá tudo certo, já tá resolvido. Só que Deus tem um tempo que ele vem para dar a bênção, tem um tempo que ele vai vir com o refrigério para nossa alma. Então, nesse momento você tem que confiar na palavra. E se nós estamos num momento difícil, nós estamos assim, ansiosos, ora mais, busca mais, louve mais, entrega mais, porque muitas vezes o inimigo vai colocar ansiedade mesmo, né? Você tem aquela pressa de resolver o problema, tá com pressa de resolver a situação, mas com Deus não é assim, não, irmãos. Ele tem o tempo dele, ele permite que nós fique ali um pouco ali, ó, para confiar, para ver se nós estamos colocando a nossa confiança nele, porque Deus quer mostrar o que para mim e para você? O poder dele sobre nossas vidas, para o nome dele ser glorificado através da nossa vida. Não é porque nós merecemos, é porque ele quer nos fazer, quer nos abençoar, para que o nome dele seja exaltado, glorificado, para que todos saibam que ele é o Deus na sua vida, na minha vida. É isso que Deus quer. Então não adianta você querer do seu jeito, querer rapidamente, não, porque o nome dele tem que ser exaltado através da minha vida, da tua vida, para dar testemunho para a glória do nome do Senhor. Aleluia. É isso que Deus quer, para mostrar o poder que ele pode, porque às vezes a gente coloca, quer fazer do nosso jeito, a gente parece que nós queremos tirar o poder de Deus, né? Quer resolver. Então, toda vez que nós queremos resolver nosso problema, ficar ansioso, preocupado, Deus não deixa. Então quer resolver, aí a gente quebra a cara, aí fica mais desesperado, né? Aí fica mais aflito. Deus permite, você quer decidir por si mesmo, que você é dono da verdade, é dono que é forte, então seja, Deus fala, então fica, se é forte, então fica. Deus não se mete não, ele deixa. Mas ele está falando para nós se quietar, descansar. Isso que Deus está falando hoje para nós. Descansa, confia em mim. Aleluia, glória a Deus. Então ele fala quietar e saber que eu sou Deus. Eu sou Deus. Eu posso todas as coisas. Eu posso mudar a tua vida.
eu posso mudar o teu cenário, eu posso fazer uma mudança total, que ninguém nem vai te reconhecer. Aleluia! Louvado seja, eu posso mudar o que tem na sua casa, o seu casamento, posso, como é que fala? Restaurar a sua vida. Eu posso mandar uma providência do céu. Eu sou dono do ouro e da prata, eu posso todas as coisas. Aleluia! Eu sou Deus. Eu sou Deus. O Senhor falou, eu sou Deus. Eu posso todas as coisas. O domínio, o poder está na minha mão. Agindo eu na tua vida, na minha vida, quem vai impedir? Pode o inimigo se levantar, mas vai cair por terra. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, toda glória. Aí o Senhor fala no versículo, o Senhor dos exércitos, glória a Jesus, está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, ele é o nosso refúgio. Ele está falando, é o mesmo Deus deles. É o que Jacó confiou, que Abraão confiou, que Isaac confiou. É o mesmo Deus. Ele está falando que ele fez lá as maravilhas, as obras, o povo, né, o servo dele, continua fazendo para nós aqui também. Ele não tem, o mesmo Deus, ele não falha, ele continua sendo o mesmo Deus, ele vai fazer maravilha do povo, se nós queremos confiar na palavra do Senhor. Então ele é o Senhor dos exércitos, é aquele que vem para nos ajudar, né, vem guerrear nossas causas, vem nos ajudar naquele mundo difícil, por isso que ele fala que eu sou o socorro, bem presente, na hora da angústia, da tribulação, na hora que você sabe que você não tem que contar com ele, porque só ele que pode nos ajudar, né? Muitas vezes nós estamos colocando nossa esperança em pessoas, nós colocamos em um processo, às vezes nós pensamos, não vai dar certo, a gente está tão antecipando as coisas e Deus não vai trabalhar do jeito que eu penso. Ele não pensa como eu penso, né? Não é como que você quer, não é a sua vontade, não é a minha vontade, é a vontade dele, vai fazer conforme a vontade dele. Quantas pessoas fazem plano, mas os planos de Deus são maiores que os nossos, o caminho dele também são. Não é o que eu penso, o que eu quero, é o que Deus quer para minha vida, é para tua vida, aleluia. Não é da maneira que você quer, nem a maneira que eu quero, é como ele quer fazer. Então se confiar, Deus está falando de confiança, de fidelidade, foi essa palavra que foi postada de manhã. Deus falou que aqueles que amam, que guarda o mandamento dele, que obedece, ele vai abençoar 1000 gerações dessa terra. Então isso que eles falando, fala de confiança. O Salmo 46 é um salmo que você tem que confiar, se acalmar no seu coração e aquietar, saber que eu sou Deus, eu posso todas as coisas e eu vou fazer o impossível acontecer na sua vida se você crer e confiar em mim, descansar em mim. Isso que o Senhor está falando. Que lindo que Deus fala. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, da glória e honra. Esse é o nosso Deus, que tudo pode, nada é impossível para ele. Há alguma coisa impossível para Deus que não possa resolver na sua vida, na minha vida? Claro que não, nada é. Ele pode todas as coisas, aleluia. Então ele quer mostrar o poder dele sobre a minha vida e a tua vida, e mostrar que ele é Deus, ele pode todas as coisas, que o nome do Senhor tem que ser exaltado em toda a terra, ele tem que ser glorificado através das nossas vidas, para que as pessoas vejam que Deus está conosco, foi Deus que nos ajudou, foi Deus que tirou essa situação difícil, foi Deus que abriu as portas, ele pode todas as coisas, louvado seja o nome do Senhor Jesus, toda glória e honra, aleluia. Receba a palavra de Deus no coração. Pare de ser incrédulo, confia no Senhor. Muitas pessoas estão abatidas, desanimadas. Nós não vamos falar que não. Se eu falar que não, nós estamos mentindo. Nós não podemos mentir. Nós estamos tristes. Nós estamos aguardando uma resposta, uma situação de desenrolar. Um quer comprar um carro, quer comprar uma casa, está ansioso. Mas nós temos que lançar a nossa ansiedade para o Senhor também. Colocar na mão dele, que quanto mais ansioso, mais preocupado nós estiver com a situação, mais as coisas demoram para acontecer. É falta de confiar na palavra do Senhor. É isso que ele está falando, não estão confiando, estão colocando dúvida do poder de Deus, que acham que Deus não vai resolver a situação. Quantas pessoas vêm falar no meu ouvido, uma situação que eu estou passando, que vêm colocar dúvida em mim? Imagina, a gente tem que confiar em Deus, ele está falando para confiar na palavra dele. Ele vai fazer, porque ele é Deus, e ele vai mudar a situação. Não importa, o inimigo está surpreendendo, não vai acontecer, o inimigo quer fazer do jeito dele, não é do jeito do inimigo, não, é do jeito de Deus, porque do jeito ele muda a situação. Não
não vai ser mais a mesma, não. Ele vai mudar o cenário de vida de pessoa, vai restaurar vidas, o Senhor vai transformar, vai curar, vai libertar. Esse é Deus. Quando ele entra em ação, ele muda tudo, ele transforma, ele traz resposta, ele traz vida, ele traz esperança para aqueles que estão abatidos, já estão mortos, as fé de muitos aí, aleluia. Creio na palavra do Senhor, não estou aqui brincando com a palavra de Deus, não. Eu creio que se não fosse Deus na minha vida também, eu não estaria aqui, graças a Ele. Quem me conhece sabe muito bem disso. Então, se confiar na palavra de Deus, é palavra de Deus, é vida. E quem crê na palavra recebe vida em abundância, porque Deus, ele protege os seus filhos e guarda. Ele fortalece a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Creiam na palavra do Senhor e esperem. Quando chegar a hora, o Senhor vai fazer acontecer, porque eu sou Deus. Ele está falando, eu sou Deus, eu posso todas as coisas. Eu mudo vida e cenário. Eu fiz para Jacó, eu sou o Deus de Jacó. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Jacó, eu sou o Deus de Isaac. Eu continuo sendo o mesmo Deus. Eu não falho, eu não erro, eu tenho a hora certa de fazer acontecer. Tem que crer e confiar na palavra do Senhor. Se eu fosse você, eu dava um glória a Deus quando você vê essa palavra, glorificava já o nome e eu tomo posse dessa palavra em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Recebo, ó glória, aleluia. Que Deus abençoe cada um de vocês, que tenha um fim de semana abençoado, protegido, guardado e confie na palavra do Senhor, não no homem, a palavra do Senhor. Toda glória e honra, aleluia. Tenha uma boa noite, hein? Fique com Deus e a paz do Senhor Jesus, toda glória e honra, louvado seja, aleluia. Boa noite, Ângela, fique com Deus, fim de semana abençoado para você, irmã Ângela. Boa noite, fim de semana abençoado, que Deus abençoe a todos, amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia.